Você sabe quais são todos os tópicos que podem aparecer em sua prova quando falamos de verbos, que é um dos assuntos mais complexos da língua portuguesa? Então, nesta aula, vamos passar por todos os tópicos que podem cair na sua prova. Vamos fazer uma revisão geral, uma revisão teórica do assunto verbo. Então, você que precisa aprender verbo, você que está perdidão aí na questão dos verbos, que realmente é um assunto que causa muita dúvida, aproveite essa aula, porque esta aula é para você que precisa ter essa noção sobre todos os tópicos de verbos, beleza? Então, se liga nas dicas aí, se liga nesta aula, senta, pegue seu caderninho, pegue sua caneta e acompanhe esta aula. Ah, mais um recado. Para você que quer aprofundar em determinados concursos públicos, né? Então eu estou com alguns projetos de concursos públicos aqui no canal do YouTube. Por exemplo, temos projeto para a Petrobras, temos projeto para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para que você seja participante desses cursos, você precisa ser membro do canal do professor Anderson Magalhães. Talvez em algum momento aí, ou nesse vídeo, apareça aí o botão de ser membro do canal. Seja membro do canal do professor Anderson Magalhães. Então, se você quiser participar de algum curso específico para concurso público, basta você ser membro do canal do professor Anderson Magalhães, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos avançando, pessoal. Vamos deixar o assunto verbos bem estruturado para você. Vamos lá, vamos avançando aí. Verbo, pessoal, primeiro aí a gente começa com a definição, né? O que é um verbo? Quando falamos de verbo, vem à sua mente o que é um verbo e por que ele gera tanta dúvida para os alunos e por que ele é tão cobrado em provas. Pessoal, verbo é a palavra que pode indicar, ação, ela pode indicar ação, ela pode indicar estado, ela pode indicar fenômeno da natureza. Simples assim. Simples assim, verbo indica ação, verbo pode indicar estado, verbo pode indicar fenômeno da natureza. E nisso reside, então, inclusive a dificuldade do verbo, porque indicar ação, indicar estado, indicar fenômeno da natureza, isso faz com que o verbo tenha diversas flexões verbais. E a dificuldade no estudo do verbo está justamente nas flexões verbais, tudo bem? Então, a definição de verbo verbo é uma classe gramatical. Verbo é uma das 10 classes gramaticais. E essa classe gramatical é utilizada para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos ver alguns exemplos. Olha ali, ó. Anderson sorriu. É uma ação. Anderson sorriu muito. Natália está, olha aqui é o estado, Natália está muito feliz. Nevou na Serra Gaúcha, preste atenção, nevou, o verbo nevar indica um fenômeno da natureza. Olha só, vamos ver alguns detalhezinhos aqui, olha só, atenção. Quando falamos que o verbo indica estado, você pensa no verbo estar. Natália está muito feliz, Anderson está sorridente, o clima está agradável, enfim, você pensa em algo do estado, até no verbo estar. Porém, atenção, temos o verbo andar, atenção para o verbo andar, que o verbo andar, ele pode indicar a ação de andar, tá? E ele pode indicar estado também. Quando ele indica a ação de andar, então você pode pensar assim, ó, Luana anda todos os dias até a escola. Então, quando falamos assim, ó, Luana anda todos os dias até a escola. Eu fiquei na frente ali, mas é até a escola, tá? Até a escola aqui, ó. Deixa eu sair da frente aqui, ó. Pronto, tá lá. Luana anda todos os dias até a escola. O verbo andar aí está representando uma ação, mas eu posso dizer também que
o verbo andar indica estado. Quando? Quando eu falo assim, ó, Anderson anda meio triste. Repare que na segunda acepção eu estou me referindo ao verbo andar, indicativo de estado. Outra coisa, outro detalhe que você precisa prestar atenção também. Quando falamos de verbos que exprimem fenômenos da natureza, em algumas situações ele pode estar no seu sentido figurado, tá? No sentido figurado. Então, olha aqui o exemplo, ó, vamos aqui, ó. Fenômeno da natureza. Fenômenos naturais. Então, verbos que indicam fenômenos naturais, eles podem estar no sentido figurado. Exemplo, ó. Choveram papéis picados. Ó, choveram papéis picados. Veja, papel não chove, né, pessoal? Não chove papel. Só que quando eu falo que choveram papéis picados, quer dizer que muitos papéis picados foram jogados do alto de prédios, do alto de edifícios, tudo bem? Então, atenção aí com os verbos andar e também com os verbos que indicam fenômenos naturais, porque eles podem sair da sua acepção natural. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançando aí para deixar esse assunto, o verbo, bem estruturado para você. Vamos lá? Vamos lá, vamos deixar tudo bem estruturadinho para você. Quando falamos de verbos, podemos pensar também nos tempos verbais. O tempo indica momento. É o quando a ação acontece. Pode ser passado, pode ser presente ou pode ser futuro. Tá? Passado, galera, passado na língua portuguesa, passado, também pode ser chamado de pretérito. Ah, professor, já vi essa palavrinha aí, pretérito. A palavrinha pretérito nada mais é do que o passado, é o tempo passado de um verbo. Então, combinado? Passado é o verbo. Passado é o ontem, né? É quando aconteceu a coisa lá atrás. Presente é o agora e o futuro, que é o amanhã, beleza? Tranquilo? E quando eu falo amanhã, que o futuro é o amanhã, não necessariamente amanhã, igual hoje é segunda-feira, amanhã é terça. O futuro pode ser na quarta, na quinta, pode ser no outro ano, pode ser 10 anos depois. O futuro é para a frente, beleza? Vamos lá. Modos verbais é a forma como empregamos o verbo. Então, o modo pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo indica certeza. O modo subjuntivo é a possibilidade, a dúvida. O imperativo é a ordem ou desejo de que algo aconteça, tudo bem? Então, indicativo, certeza, é o modo da certeza. Subjuntivo é o modo da possibilidade, é o modo da dúvida. E o imperativo indica uma ordem ou um desejo de que algo aconteça, tudo bem? Então vamos avançando aí. Então já falamos do tempo, que pode ser pretérito, pode ser presente ou pode ser futuro. Já falamos dos modos verbais, o modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. E vamos avançando aí, porque também temos as pessoas verbais. As pessoas servem para indicar a pessoa da forma verbal, ou seja, o sujeito. Então, pessoal, sempre que nós nos deparamos com uma oração, nós vamos poder classificar, né, o seu sujeito. E o sujeito da oração está necessariamente atrelado a um verbo. Ah, professor, mas eu já estudei na escola que existem orações sem sujeito. Pois é, mesmo nas orações sem sujeito, existe aí uma classificação do sujeito que vai levar em consideração o verbo.
tá? Que vai levar em consideração o verbo, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas verbais podem ser eu, tu e ele, estão no singular. O singular representa que é apenas um ser, tá? Ou pode estar no plural. O plural é mais de um. Nós, vós e eles. Atenção aqui, ó. Qual é o plural de eu? O plural de eu é nós. Qual é o plural de tu? O plural de tu é vós. Qual que é o plural de ele? O plural de ele é eles. Ele ou ela, né? Se fosse ela, o plural de ela é elas. O plural de tu é vós. O plural de eu é nós. Tudo bem? Vamos avançando aí e deixar o assunto bem estruturado para você. Vamos lá. Tempo composto. Já ouviu falar em tempo composto? Tempo composto é formado por dois verbos. Tempo composto é formado por dois verbos, sendo um verbo conjugado e outro verbo no particípio. E outro verbo no particípio. Opa, saiu um pouquinho aqui, ó. Espera aí. Tá aqui, ó. Voltou. Então, tempo verbal. O primeiro verbo deve ser o verbo haver ou ter. Então, quando se fala em tempo composto, em tempo verbal composto, você terá um verbo que vai estar flexionado, vai estar conjugado, e outro verbo deve ser o verbo haver ou ter no particípio, tá bom? Então, vamos lá. Tinha falado bastante comigo. Havia relatado o ocorrido. Então, olha só. Tinha falado bastante comigo. O verbo tinha falado. Tinha está flexionado. E o falado está no particípio. Tinha falado bastante comigo. Isso é um tempo composto. Por quê? É o verbo ter. É o verbo ter, que está conjugado. E o verbo falado, que está no particípio. Havia relatado. Ó. Havia é o verbo haver, relatado no particípio. Então, quando temos o tempo composto, nós vamos ter o verbo ter e haver. Temos os verbos ter e haver. Esses verbos ter e haver, eles estarão flexionados. E ao ladinho deles, nós teremos um verbo no particípio. Um verbo no particípio. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Então, tempo composto aí para você. Formas nominais do verbo, galera. Formas nominais. As formas nominais são 3. Infinitivo, gerúndio e o particípio. O particípio pode ser regular ou irregular. Então, temos 3 formas nominais do verbo, tá? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Lembrando que o particípio pode ser regular ou o particípio pode ser irregular. Quais são as formas nominais do infinitivo? Ela vai terminar ali, ela vai ter aquela terminação R, apresentando uma ação. Pessoal, eu digo que o infinitivo é o verbo, é o nome do verbo. Cantar, andar, falar, construir, morar, passear, sempre vai terminar em R e vai ser o nome do verbo, tá? Olha o exemplo ali, ó. Ajudar as pessoas é uma virtude, tá? Então, o infinitivo, ele é o nome do verbo, tá? Temos também o infinitivo pessoal, na qual vou dar uma flexionada no infinitivo. Olha ali o exemplo, ó. Por serem bons, gosto desses livros. Então, gosto desses livros por serem bons. Nesse caso aqui, nós temos o infinitivo, que nós chamamos de infinitivo pessoal, porque ele está flexionado, tá? Então não é por... Se eu falasse assim, ó, por ser bom, ó, por ser bom, eu gosto daquele livro. Beleza, estaria no infinitivo impessoal. Agora, quando eu jogo para o plural, eu vou flexionar esse infinitivo. Por serem bons.
Por serem bons, gosto desses livros. Opa, e aí, como eu flexionei ele para o plural, nós temos então o infinitivo chamado infinitivo pessoal, tá bom? Então, infinitivo, beleza. Infinitivo termina em R. Lembrando que eu posso ter infinitivo pessoal quando flexiono ele. Gerúndio, pessoal, vai ter aquela terminaçãozinha NDO. Indica uma ação em curso. Anderson estava lendo os livros. Natália ficou pensando no livro, tá vendo? Então, o gerúndio, ele vai ter terminaçãozinha NDO. É uma ação em curso. Tranquilo? Particípio agora. Particípio pode ser regular ou irregular. O particípio regular termina em ado, ido. Olha ali, ó, calado, falido. São exemplos de particípio regular. É o particípio que termina em DO, né? Sempre o particípio regular vai terminar em DO. Existe também o particípio irregular. Então, o particípio regular em cima e o irregular aqui, ó. Indica uma ação no passado, tendo como função adjetivo ou advérbio. Então, se liga, o particípio irregular pode ser usado como adjetivo ou advérbio. Pessoal, o particípio regular também. Em geral, o particípio, a forma nominal particípio, pode ser utilizada como adjetivo ou advérbio, tá? Beleza? Então, ali, ó, Juninho comeu batatas fritas. Ó, frita é a batata, é o adjetivo dela. Não é fritada, é frita. Tá? Anderson agora sim, ó, havia fritado batatas. Mas esse fritado, ele está fazendo ali uma locução com o verbo havia. Ó. Havia, verbo haver, fritado. É um tempo composto. Lembra que a gente falou anteriormente? É um tempo composto. Eu tenho o verbo haver ou ter flexionado e do lado dele um particípio. Esse particípio pode ser regular. Anderson havia fritado batatas, beleza? Então, particípio regular ou particípio irregular. Locução verbal formada por dois ou mais verbos, sendo um verbo conjugado e outro na forma nominal. O primeiro verbo é auxiliar e o segundo é o verbo principal. Então, a dica aqui é o seguinte: o verbo que está na forma nominal, ele é o verbo principal. É só rimar. Nominal rima com principal, tá? Então, nominal é o verbo principal, tá bom? Tá na forma nominal, o verbo principal. Vamos lá. Aplicação em frase, né? Exemplo, Juninho vai explicar, Anderson vai explicar o assunto, né? Ó, vai explicar é uma locução verbal. Explicar, o verbo explicar ali está na forma nominal. Qual é a forma nominal que ele está? Isso aí, muito bem. Infinitivo. O verbo vai está conjugado. É o verbo ir, né? Que está conjugado. Então, ele é auxiliar. Ele é o verbo auxiliar. O verbo explicar é o verbo nominal. Está na forma nominal, portanto, ele é o verbo principal. Juninho estava lendo o livro. Olha ali, ó. Quem que é o verbo principal? É o que está no gerúndio. Lendo é o gerúndio. É a forma nominal. Lendo é o gerúndio. É a forma nominal. Então, lendo está na forma nominal, gerúndio. Ele é o verbo principal. Estava, que é o verbo estar, é o verbo conjugado. Ele é auxiliar. O trabalho será realizado amanhã. Olha aí, ó. Quem que está na forma nominal aí? É o realizado. Por que é realizado? Porque realizado está no particípio. Realizado. Então, será é o verbo auxiliar. Quem que é o verbo principal? Realizado. Porque ele está na forma nominal. A forma nominal dele é o particípio. Deixou de estudar a matéria. Olha aqui, ó. Atenção, pode existir uma preposição na locução verbal. Professor, então deixou de estudar é uma locução verbal? Sim, é uma locução verbal. Deixou é o verbo. Deixou é o verbo auxiliar, é o verbo que está conjugado.
Estudar é o verbo principal, está na forma nominal. A forma nominal o quê? Estudar, ó, deixa eu estudar, infinitivo, a forma nominal infinitivo, tá bom? Tranquilo? Então, lembrando aí, na locução verbal, pode existir uma preposição. E quando eu estiver falando de locução verbal, eu terei um verbo auxiliar e um verbo principal. E esse verbo principal estará na sua forma nominal. Verbo principal na forma nominal. Beleza? Vamos lá, vamos avançando aí. Verbos importantes, galera. Verbos importantes. Estamos caminhando aí para o final, tá? Pessoal, esses verbos aí são muito cobrados em provas, tá? Então, são verbos que as flexões deles variam muito. Então, é importante você conhecer esses verbos, estudar cada um desses verbos de forma separada, tá? De forma separada aí. Esses verbos também, eles costumam vir com sufixo, com prefixo, tá? Então, por exemplo, verbo pôr, repor, compor, recompor, verbo ter, né? Reter, verbo ver, verbo vir, verbo haver, fazer. Então, esses verbos aí, eles costumam vir, eles têm uma conjugação um pouco mais, digamos assim, complexa e também podem aparecer com prefixo, né? Então, tem que conhecer esses verbos aí. Eu indico que vocês leiam esses verbos, conheçam esses verbos individualmente, tá? Faça o estudo individual de cada um desses verbos aí, tá bom? Tipos de verbos, pessoal, tipos de verbos, olha lá. O verbo pode ser regular, irregular, defectivo, anômalo e abundante. O que é um verbo regular? É o verbo que na sua conjugação apresenta sempre a mesma raiz. Amei, amo, amarei, verbo amar, verbo regular. Verbo irregular, ele vai apresentar variações na sua raiz. Ó, pedir, ó, peço, já mudou, já apareceu um cedilha. Pedirei, tá? Então, o verbo irregular, quando um verbo é irregular, haverá pequenas alterações na raiz quando você conjuga ele. Quando você o conjuga, né? Falar bonito. Tá? Verbo defectivo é quando não existe o presente do indicativo. Então, o que acontece no verbo defectivo? Alguma conjugação vai faltar. E geralmente é o presente do indicativo. Olha ali, o verbo explodir, verbo colorir, tá? Verbos anômalos. É o verbo que apresenta o quê? Várias raízes, né? Então, eu costumo dizer o seguinte. O verbo ser, era, sou, serei. Um verbo anômalo é aquele em que, na conjugação, muda completamente. Há uma mudança brutal na raiz do verbo. Tá bom? É um verbo anômalo. É diferente do irregular. No irregular, eu tenho pequenas alterações. Quando é anômalo, ocorrem alterações profundas. E o verbo ser é um exemplo disso, é um verbo anômalo. O verbo abundante é o verbo que tem mais de um particípio. Pago e pagado, eleito e elegido. Tá? Lembrando que esses particípios eles vão compor as locuções verbais, os tempos compostos. Tá bom? Então tá aí, passamos pelos tipos de verbos. Olha só, para você ver aí, para a gente encaminhar para o final, o verbo pôr, né? O verbo pôr, conjugado no modo indicativo. Lembra que o modo indicativo é o modo da certeza. O indicativo é o modo da certeza. E aí, no modo indicativo, nós temos o quê? 6 tempos. Nós temos o pretérito, lembra que pretérito é passado, né? Eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito. Qual que é a diferença? A diferença é assim, ó. Professor, qual que é a diferença de pretérito perfeito para pretérito imperfeito para pretérito mais que perfeito? Pessoal, o pretérito mais que perfeito é uma ação que está no passado. Então, eu estou hoje aqui, ó. Hoje nós estamos assistindo essa aula. Quando eu falo do pretérito perfeito, é uma ação que terminou no passado, tá? Ó, eu pus o copo, ó, eu pus o copo na mesa ontem. Essa ação pode ter sido ontem, pode ter sido anteontem, mas é uma ação que se encerrou. Esse é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é uma ação que lá no passado, também é no passado, tá vendo? Porque pretérito é passado. Mas ela é uma ação que ela é inacabada no passado, ela ocorria no passado. Então, ó, fala, ó, ontem, durante a festa, eu punha
ou durante a aula, eu punha o copo na mesa. Tá bom? O pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. Então é assim, ó, eu me situo no ontem para falar de algo que foi ontem. Então, por exemplo, ó, eu estou hoje aqui, né? Eu falo assim, ó, vamos supor que hoje eu estou gravando essa aula, tá? Ontem eu fiz uma preparação dessa aula, tá? Então preparei aqui a câmera, preparei o computador, preparei aqui a mesa digitalizadora, tudo. Aí eu falo assim, ó, puxa vida, não estou vendo aqui a mesa digitalizadora, mas eu lembro que eu pusera essa mesa no material. Então, quando eu falo esse pusera, quer dizer o seguinte, ó, ontem eu preparei aqui os materiais para gravar essa aula. E eu pusera, ou seja, eu pusera ainda antes de ontem a mesa digitalizadora, só que eu não estou encontrando agora, tá entendendo? Então, o pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. Então, pode ficar com esse exemplo. Eu preparei ontem todo o material para gravar hoje. Então, hoje estou falando, ó, ontem eu preparei. E eu pusera a mesa, ou seja, antes de ontem ainda, eu pusera a mesa digitalizadora ali, no meio dos materiais, e não estou encontrando agora, tá bom? Então, o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. O presente é o agora e o futuro. O futuro do presente é o futuro da certeza. Eu porei, tu porás, ele porá, tá? Isso vale para todos os verbos, tá, gente? O futuro do pretérito é o futuro que causa uma gera dúvida, causa uma certa incerteza se aquilo vai acontecer ou não, tá? Para você memorizar aí, ó, você pode pausar o vídeo, faz aí o printzinho e aí você fica com esse material. Outra coisa que eu vou fazer também, aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link dos PDFs dessa aula aqui, tá? E aí você pode baixar o PDF da aula e aí você tem esse material para você ler, tá bom? É importante que você veja todos os dias aí um pouquinho desses verbos aí mais complicados, tá? Aqueles verbos que eu falei anteriormente. Então, modo indicativo do verbo por, modo subjuntivo do verbo por. Lembra que o subjuntivo é o modo da incerteza, da possibilidade, da dúvida, né? Ó, eu tenho no subjuntivo, eu tenho 3 tempos. O tempo presente, que eu vou usar o que. O pretérito imperfeito, que eu vou usar o se. E o futuro do subjuntivo, que eu vou usar o quando. Tá? Então, no subjuntivo, eu tenho 3 tempos. Eu tenho o presente do subjuntivo, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu tenho o futuro do subjuntivo. Tá? Lembrando aí que eu vou deixar aqui para vocês esse material aqui dessa aula, eu vou deixar aí no link para que você possa baixar o PDF desta aula, tá? Então, no subjuntivo eu tenho 3 tempos, 3 tempos. É importante que você conheça. Eu tenho também o modo imperativo. E aí o imperativo, galera, olha só, ele pode ser imperativo afirmativo ou eu posso ter imperativo negativo. Tá aí, ó, imperativo negativo. Então, o modo imperativo, ele pode estar no afirmativo ou no imperativo negativo, tá? Aí tá passando um card aqui em cima aqui, em que eu explico para vocês como montar o modo imperativo, tá? Eu explico mais detalhes como que faz aí para você construir o modo indicativo, tá? Já digo para vocês o seguinte, ó, não posso ter a primeira pessoa, né? Aqui, ó, modo imperativo aqui, ó, afirmativo, ó. Veja que repare que a primeira pessoa não tem ali, né? Não tem ali a primeira pessoa, porque eu não vou dar uma ordem para mim mesmo. Então aqui a primeira pessoa não tem, tá em verde ali, ó. Primeira pessoa do indicativo não tem, do imperativo não tem. Então quem que eu posso falar? Canta, né? Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantam eles ou cantam elas, tá? Esse é o verbo cantar no modo imperativo afirmativo. Agora olha aqui o verbo vender. Olha aí o verbo vender agora no modo imperativo afirmativo, ó. Eu não tenho a primeira pessoa porque eu não vou dar uma ordem para mim mesmo. E aí eu coloco lá, ó, vende tu, venda você,
vendamos nós, vendei vós, vendam vocês, tá? O imperativo, o modo imperativo afirmativo, ele deriva todo do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Lembrando o seguinte, nas segundas pessoas, que é ali ó, o tu e o vós, então quando é o tu e o vós, nas segundas pessoas eu retiro o S. Então vou manter o tu e o vós do presente do indicativo, e aí na segunda pessoa, no tu e no vós, eu vou retirar o S. Então eu canto, tu cantas. Tu cantas, canta tu. Vós cantais, tira o S, cantai vós. Eu vendo, tu vendeis, tira o S, vende tu. Vendeis vós, tira o S, vendei vós. As demais pessoas vêm todas do presente do subjuntivo. Ô professor, não consegui captar. Vai naquela aula ali que eu explico com detalhes, nessa aula que passou o card aí, que eu explico com detalhes para você como você monta o indicativo, tá? O imperativo afirmativo e também o imperativo aí, ó, o imperativo negativo. Lembra que não temos aqui, ó, olha o imperativo negativo, não tem a primeira pessoa, porque eu não vou dar uma ordem para mim mesmo. E aí, no imperativo negativo, pessoal, no imperativo negativo, todas as pessoas vêm do presente do subjuntivo. Então, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Ó, o presente subjuntivo está aqui do lado. Você vai pegar a forma verbal e vai repetir no imperativo negativo, tá vendo? Então é assim que eu formo o modo imperativo negativo. Eu vou conjugar lá no presente do subjuntivo, vou pegar o verbo lá e vou jogar no imperativo negativo. Para jogar no imperativo negativo, eu tenho que colocar o não antes. Aqui, ó. Não cantes, não cante, não cantemos, não canteis, não cantem. Tá vendo? Então é assim que eu faço. Basta apenas copiar o presente subjuntivo. Não retira o S, tá? No imperativo negativo, você não retira o S. Então, no imperativo negativo, você pega todo mundo lá, todos os verbos do presente do subjuntivo e não tira o S. Claro que a primeira pessoa não haverá, porque você não vai dar uma ordem para você mesmo. Olha ali o verbo vender embaixo. Ó. Então, aqui é o verbo cantar, né? Verbo cantar aí no imperativo negativo. Olha aqui embaixo agora o verbo vender. Olha aí o verbo vender agora. Não vendas tu, né? Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. Tá bom? Tranquilo? É assim que você vai pensar a parte de verbo, tá? Galera, vamos encerrando aqui essa parte teórica, essa revisão teórica de verbo, tá? E aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer aí mais uma aula dessa aqui de verbo, de revisão geral, só que com exercício. Vamos resolver questões aí de verbo, tudo bem? Vamos resolver questões. Então, a próxima aula aqui de verbo será uma aulinha em que nós resolveremos questões de verbo para você, beleza? Tranquilo? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, espero que você tenha entendido essa aula, tenha entendido que essa aula foi para passar e dar um panorama geral de verbo para vocês. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, comenta aqui, curta, compartilha, manda nas suas redes aí, nos seus grupos de WhatsApp favoritos. Estamos juntos? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!